Olá, como vai? Feliz sábado, bom dia. Eu vou deixar gravado esse vídeo para que você possa meditar no decorrer desse sábado ou no pôr do sol, tá bom? Então vamos lá. O livro de Salmos, capítulo 1, tem uma mensagem muito importante e que muitas vezes confundem a cabeça das pessoas. Então nós vamos fazer uma meditação e explicar o que e por que decorre essa mensagem dada por Deus através do livro de Salmos, capítulo 1. Diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, porém, tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim com os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas não o caminho dos ímpios, e esse perecerá. Muito bem. Como eu prego muito sobre a graça de Jesus, eu prego a existência da lei, a força da lei, e ao mesmo tempo me declino de que ninguém guarda a lei, ninguém consegue, só Jesus conseguiu. Aí você vai de encontro com um texto desse, e é claro que a sua cabeça vai entrar em confusão. Como pode, se todos nós somos pecadores? O próprio Paulo fala. Aí vem aqui e diz que não é para andar na roda dos pecadores. Olha que peso, que diferença de textos. Até que tudo se cumpra, nenhum tio será retirado da lei. Perfeito. Aqui os justos serão salvos, mas os pecadores perecerão. Feliz sábado, Neuza, Rosângela, bem-vindas. Então, o porquê essa aparente contradição nos textos da Bíblia e por que pessoas usam textos fora de um contexto? Primeiro, nós temos que entender o seguinte: você quer ser uma pessoa de Cristo, de Deus? Muito bem. Então, parta para a leitura simples. A simplicidade da leitura, ela vai ter o fruto e o entendimento do Santo Espírito de Deus. A leitura simples. Quando você começa a abarrotar o teu estômago com estudos, como dizem, aprofundados, que não chegam a lugar nenhum, porque são tudo informações, e as pessoas pegam as informações, misturam como uma vitamina, aí tomam uma posição religiosa, ela será infeliz eternamente e fará outras pessoas infelizes, por não conhecerem o amor de Deus, porque não entendeu a simplicidade de Jesus. Jesus é simples, é amigo, é bom, é perdoador. Aí vem alguns pregadores, como eu vi essa semana, mas ele é irado, ele é justo, ele é o vingador. Chega a ser ridículo. É uma das piores teologias que eu já ouvi na minha vida, e creio que Deus também é a pior teologia que ele já ouviu alguém ou alguém pregar.
distorcendo o caráter de Deus. Quando Deus diz que Ele é justiça, Ele não pode ser comparado à nossa justiça. Quando Deus diz que tem a ira, não pode comparar com a ira que eu tenho, humana, de alguém ou de algum fato ou de algum acontecimento. Existem pessoas que infelizmente só enxergam dessa parte para fora. Elas são robotizadas. Elas entram na Bíblia para estudarem, para regurgitarem dezenas e dezenas de informações, e elas ficam abruptadamente assim. Por quê? Porque elas não conseguem olhar para dentro de si. Ela não tem olhos para si. Todas as vezes que ela olha para dentro dela, ela tem pulsões, melancolia, solidão, dor. Então ela cai no evangelho, que nenhuma pessoa destituída, aloprada, perdida, e fica com essa visão atordoada do evangelho. E só enxergam isso o tempo todo. E você deve conhecer pessoas assim. E elas se abrutalham através de informações fora de um contexto e começam a atacar pessoas, religiões, igrejas, a causar medo, a jogar as pessoas em desencontro de Jesus e ficam abrutalhadas. Mas pessoas que não gemem com pedrinhas e areia não desenvolvem a pérola. E o que é pedrinhas e areia para virar pérola? Ela machuca. Quando o homem descobre que ele é tão pecador quanto esse de Salmos que eu li, e ele não se vê, porque ele se vê guardador da lei, ele se vê como alguém com um chamado especial e diferenciado de todos. E aí quando eu leio que o caminho dos ímpios não subsistirão e dos justos sim, que antes tenham prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, ele crava isso no seu coração como obediência. Aqui quando diz dos pecadores, ele não se vê como pecador. Ele vê pessoas pecadoras. Mas o que Jesus quer dizer nesse texto e nesse contexto? São pessoas que se assumiram em contrário às coisas de Deus. São pessoas que colocaram dentro do seu coração, dentro da sua mente, porque era uma mente totalmente externa, ela não tem transformação interna, porque o interno dela está comprometido. Ela vem e começa a não se ver nesse texto. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos pecadores e se detém no caminho deles. Imediatamente ela fala: sou eu guardo a lei, eu não sou pecador, eu sou melhor do que esses. Lembra aquela oração do publicano e do fariseu? Eu não sou pecador como ele, né? Senhor, eu guardo o sábado, eu devolvo o dízimo, eu vou para a igreja, eu sou blá 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 blá. Tudo que Deus detesta. Essa é a ira de Deus. Essa é a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? É separar o joio e o trigo, o justo e o injusto. E quando ele vê um homem como aquele fariseu dentro da sua igreja, orando daquele jeito, ele já está separado, porque o justificado quem foi? Foi aquele que descobriu que era pecador e que batia no peito dizendo: miserável homem que sou. É muito simples. Mas como a grande 90% ou mais das pessoas dentro das igrejas, fora a gente não fala porque cada um tem a sua vida, e muitos vivem até bem, e dentro da igreja vivem muito mal, e infernizam a cabeça e o coração das outras pessoas. Aí as pessoas pegam desse texto que elas são transformadas e mudadas pela graça, que elas usam.
Mas elas mentem para si mesmas, porque Deus não muda. Ora, se Deus mudasse, por que essas pessoas, quando oram, a pessoa está em adultério, em droga, roubando impostos, vivendo com seus erros, mazelas, e fica orando, Deus me muda, Deus me muda. Deus não muda. A decisão da mudança é tua. Por que as pessoas vão na igreja e levantam a mão para o céu e gritam, balbuciam, dançam, pedindo para que a Deus mude o marido dela, mude o pai ou a mãe, mude o irmão, mude. Deus não muda nada. Porque as pessoas são individuais. O teu marido é o teu marido. Como é que Deus vai mudar um homem que não quer ser mudado? Só para aplacar a tua vontade, os teus desejos? Muda você. Então não há mudanças pela graça de Deus. O que há pela graça de Deus é perdão. E quando há o perdão pela graça de Deus, há o fruto do Espírito Santo. Você continua o mesmo lixo, o mesmo pecador, como Salmo diz. Por que existem os justos? Porque eram aqueles que se pendiam ao lado do Espírito Santo. É aqueles que buscavam a Deus. Mesmo pecadores, é aqueles que buscavam frutificar o fruto do Altíssimo. Ou Jacó, Abraão, Moisés, cara, você quer pior que Moisés? Toda aquela vida maravilhosa que ele teve produzindo fruto do Espírito Santo, no final ele meteu o pau lá na pedra, caiu água e Deus falou, pronto, não vai mais entrar. Pecou frontalmente a Deus. E qual foi a justiça que Deus fez? Levou ele para o céu. Mas Deus levou ele para o céu porque ele bateu na pedra? Não, porque Deus não é imbecil como o crente é imbecil. Deus não é idiota como o crente, na sua grande maioria, é idiota. Porque pegam textos fora de contextos, não olham para dentro de si, não tem Jesus dentro de si, tem Jesus somente para fora, para comportamentos, para lei. Agora mesmo eu vi um grupo dizendo sobre a lei de Deus, a lei de Deus, a lei de Deus, todo mundo lá vibrando. Você não lia um texto sobre Jesus e sobre a graça, é tudo lei, lei, lei. E aí eu escrevi lá, legal, porque o pecado é a transgressão da lei, a própria pessoa disse. Eu falei, que bom, então você também é uma transgressora, porque todos nós pecamos. Então, meus queridos, por que as pessoas não querem a graça? Porque a graça, ela faz você inexistir. Porque quando ela entra em você, no teu ser, e ela vai e frutifica o fruto do Espírito, são as coisas de Deus que vão ser executadas na sua vida. As pessoas não querem, elas querem, eu não sou pecador, eu guardo a lei, eu vou na igreja, estudo a lição da escola sabatina, mas eu tenho controle das coisas que eu quero, que eu faço, eu quero fazer do meu jeito, e com a boca eu confesso que não, que tem que ser do jeito de Deus, mas não compreende a graça, não entende a graça, são contra a graça, falam que a graça é barata, falam que a graça não é isso, falam que você recebe a graça e depois você tem que guardar os mandamentos. Eu só ouço isso. Você aceita Jesus, ele te agracia sem lei, sem mandamentos. Mas depois que você aceita, irmão, aí você tem nada, guarda nada. Quem é que guarda? Quem é que não peca? Quem é que é tão bom assim? Então, quando você pede para mudanças de pessoas, a Bíblia diz, porventura, pelo fato dos seus pais comerem uvas verdes, vão ficar encardidos os dentes dos filhos? Não. Se os pais comem uvas verdes, o dente que vai encardir é o dos pais, não o dos filhos. Então não há você orar para que mude. Você pode entregar para Deus. Porque senão você fica neurótico.
Meu marido precisa mudar, meu marido precisa mudar. Ai meu Deus, eu estou certo, ele está errado. Eu não vou ser feliz, o casamento não vai melhorar. Deus muda meu marido, Deus muda meu marido. Aí ora, jejua, vai para a igreja, enlouquece, medita dia e noite na lei e o marido continua o mesmo ou pior. O crente quer viver de mágicas. Acha que Deus é uma fada madrinha, que vem com uma varinha de condão e começa a praticar os seus desejos e não os dele. Então, quando Deus diz bem-aventurados, felizes são aqueles que andam no conselho dos ímpios e se detêm no caminho dos pecadores, é daqueles que assumiram o pecado na sua vida e se destituíram de Deus, não quiseram saber de Deus. As coisas de Deus bem longe de mim, eu não quero nada com Deus e quero seguir a minha vida. É isso que ele fala. Então Deus diz para você que você não é um bem-aventurado se você vai partilhar com eles esse caminho. Mas bem-aventurado, você vai ser tão pecador quanto eles, mas você está trilhando a bem-aventurança, o caminho ao lado do Deus eterno. As pessoas dizem que a oração, elas têm que ir para o céu. Elas têm que subir. Não sei de onde tiraram isso. Porque a oração é orar frente à face do Senhor. Isso é oração. É quando você estiver orando, você está cara a cara, face a face com Ele, conversando com Ele como um amigo. E sabendo que do bom e do melhor Ele tem para mim. E se eu tenho que criar pérolas na minha vida e passo por dificuldades, por dores, foi o que eu disse no início, porque as pedrinhas e a areia misturadas, elas viram pérola. Então, muitas coisas na vida nós vamos e temos, e talvez não passemos, mas muitas vezes, na maioria das vezes, sim. Mas a minha oração tem que estar sempre baseada na face do Altíssimo. E a gente vê muitas pessoas que vai para a igreja em gritos de oração, ensurdecedores. Até o cara tem que estar psicologicamente bem para ficar berrando quase que 1 hora dentro de uma igreja. Ele tem que estar com muita força, levantando a mão para o céu, se movimentando o corpo inteiro, com positivismo, né? A mente positiva, porque senão a oração não é ouvida. Vai acontecer, porque para ele a fé é positivismo. Para ele a fé não é seja feita a sua vontade, mas é aquilo que ele deseja, é aquilo que ele quer. Então, dentro do cômpito, do parâmetro cristão, quando Deus se diz que o caminho do justo prosperará e do ímpio não, é porque o justo é o que anda com ele, é o que confia nele, é o que aceita o caminho que ele determina para o seguir da minha vida. Porque a justiça de Deus é aquela que ele fez com Moisés. Moisés viveu quantos mais 40 anos dedicado ao Espírito Santo e cometeu o maior erro da sua vida, morreu, Deus mostrou para ele a terra que ele perdeu, porque ele havia pecado contra Deus, desonrado a Deus, e Deus o levou para o céu. Mas quem quer ouvir isso? Quem tem prazer numa igreja de ouvir que Deus é amor? Que Deus te abençoe, que você tenha um lindo sábado. Espero que você tenha entendido essa mensagem. A mensagem da paz, da graça, da justiça de Deus, de quem é Deus e de quem somos nós. A partir do momento que você descobrir isso na sua vida e descolar isso da sua vida, a tua vida cristã terá uma nova fórmula de visão e de se viver. E de se viver na paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Chay Filho, um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Amanhã eu estarei pregando na Cidade Nova, domingo, às 20 horas.
aqui em Santa Bárbara do Oeste, que é a minha igreja, na qual eu congrego e tenho o meu nome, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.